Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Oliveira, professor e tecnólogo em refrigeração e climatização. O vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre uma troca de compressor em R600A, ok? Se você já curtiu esse tema, não esqueça de deixar o teu like e compartilhar nas redes sociais. Primeira coisa que o profissional faz aí é ligar o refrigerador e verificar o funcionamento do compressor através ali de variações de temperatura, ruído ou algum tipo de vibração. Bem, constatado que não há nenhum tipo de funcionamento do sistema, ele vai iniciar então aí o procedimento de substituição do compressor. Para isso, ele vai aí utilizar alguns recursos que nós já fazemos aí nos cursos, nós já ministramos aí no presencial. A primeira coisa é você retirar o fluido refrigerante. No caso desse compressor em específico, é um compressor aplicado em R600A. Ele utiliza ali uma ferramenta, que é um alicate perfurador. Vai verificar através do manifold ali se há realmente pressão. Havendo pressão, há indício que tem fluido refrigerante. E como o fluido refrigerante R600A ele é um isobutane considerado um fluido natural, esse fluido vai ser aí, disperso no ambiente externo para a natureza, porque ele não tem nenhum risco ali de agredir a camada de ozônio ou contribuir ali com o efeito estufa. Então, considerado um fluido natural, como está destacando em amarelo aí, ó, ele vai ser colocado para o lado de fora. Por que o lado de fora, professor? Porque o R600A ele é mais denso que o ar. Se ele fosse retirar o fluido no ambiente, poderia ter vestígios aí no ambiente. Como é um fluido inflamável, há riscos aí de pequena explosão, ok? Com a utilização de uma lixa ali, né, ele vai limpando a tubulação para poder fazer ali o corte. Então ele utiliza ali um cortador de tubo, né, um pouquinho diferente do nosso tradicional. Mas ele vai fazer ali a retirada e vocês vão ver que nesse procedimento de substituição do compressor, ele não vai utilizar nenhum tipo de sistema de brasagem. E aí ele utiliza na parte de baixo o mini cortador, que esse é o mais usual para o nosso mercado. Nesse sistema ele vai utilizar a união Lockring, tá? Ele não vai apresentar nenhum tipo de tubo-toche, maçarico portátil, alguma coisa do tipo. Ele segue ali então com a retirada do sistema elétrico, ali um conjunto PTC, né, considerando que nas aplicações em R600A não é utilizado ali o relé amperométrico por riscos de faísca, então é utilizado o relé PTC. E aí ele vai então fazendo ali a retirada dos componentes elétricos ali do compressor. Feito isso, ele vai retirar ali as travas, né, que compõem ali a fixação da base do compressor no gabinete refrigerado, seguindo exatamente a mesma sequência que nós aqui no Brasil fazemos. Retirado o fluido, retirado elétrico e as travas, então o compressor avariado ele é retirado do circuito. E aí ele faz exatamente a mesma coisa do início, né, para retirar ali a pintura no tubo de alumínio, então ele utiliza ali de uma lixa. E ali ele vai então iniciar a retirada do filtro secador, onde está instalado ali também o tubo capilar. O tubo capilar ele utiliza aí um alicate cortador específico para tubo capilar, até porque o corte que você tem que fazer é o mínimo possível para você deixar ele mais próximo do tamanho original, ok? Procede-se então ali o corte na tubulação de alumínio, onde está instalado ali o filtro secador. Bem, com a ajuda de um paquímetro, ele vai agora fazer as medidas para verificar o diâmetro externo do tubo capilar e o diâmetro externo também do filtro secador. Por quê? Porque no sistema Lockring, assim como o diâmetro da tubulação de alumínio no gabinete, o sistema Lockring tem vários tipos de conexões e essas conexões ela tem ali as suas informações, como que ele seleciona. Então geralmente ele seleciona pelo diâmetro dos componentes no qual ele vai querer ali fazer a substituição. Então para isso ele utiliza ali a sua maleta, né? Já vem tudo prontinho. Ele prepara então a montagem ali do alicate Lockring
Então você tem alicate locking, você tem as uniões, você tem o sistema ali, que vamos falar já, que é o adesivo, né? Bem, utilizando ali um filtro secador com uma saída para medida de pressão e carga de fluido, ele faz a limpeza utilizando ali uma lixa qualquer. E aí ele coloca então o adesivo, ele coloca ali o lock prep, né, que é o adesivo, junto com a conexão locking para poder fazer a instalação do filtro secador na saída ali do tubo de alumínio que vem geralmente ali do sistema de desumidificação das portas, né, nas laterais aí do gabinete e também da porta aí do equipamento. Colocando ali o adesivo, né, alguns chamam de cola, mas o nome técnico é adesivo lock prep. Ele faz ali então a primeira conexão, que é ligar a saída do tubo de alumínio do gabinete à entrada do filtro secador. Da mesma forma, ele vai fazer exatamente igual, né? Ele prepara ali a superfície do cobre, assim como a limpeza também do tubo capilar. Isso aí ajuda na cura, né, do adesivo versus a preparação aí da tubulação. E aí ele faz então ali, ó, agora a utilização de uma união lado alumínio e o outro lado ele faz com um material já próprio aí, que é o latão, né? E aí ele coloca então o lock prep de um lado, coloca o lock prep do outro lado, e aí ele faz a união certinha ali entre o capilar e a saída do filtro secador, utilizando ali novamente o alicate para fazer aí essa conexão, o alicate locking. Então, novamente reforçando, né, ele não vai utilizar nenhum tipo de sistema de brasagem, e sim esse sistema que nós chamamos aí de união, né, utilizando um sistema locking. Após a união, é feita ali a retirada do sistema elétrico, né, nesse caso aí o dispositivo antigo, PTC, conjugado ali com protetor térmico. Então, sempre que você for trocar o compressor, obrigatoriamente você precisa trocar o componente elétrico. Para quê? Para que a vida útil do compressor seja compatível com o compressor novo, ok? Bem, novamente ele faz ali a limpeza, né, da tubulação ali do compressor, retirando a tinta. E aí ele já faz a conexão elétrica, lembrando, ali já é um conjugado com o protetor térmico junto com o relé PTC, ok? Faz ali a ligação elétrica, coloca o aterramento no seu devido local. E o ponto onde é interligado ali também o capacitor, no caso desse compressor em específico, né? Ele é um compressor que utiliza um capacitor aí para sua partida e funcionamento. Feito isso, fecho ali a caixinha elétrica, um pouquinho diferente do que nós utilizamos aqui no mercado nacional, mas até aí sem novidades. Colocado o compressor na base, será feito então a trava, né, do compressor, o acessório ali que faz a trava da base do compressor. E aí ele mostra ali a montagem do filtro secador, já com sistema de acesso, né? E aí ele utiliza uma ferramenta para retirar ali o tampão ali que fecha a tubulação do compressor. A mesma coisa ele faz como fez anteriormente. Vai fazer a limpeza ali na tubulação do compressor, ele tirou a medida e aí ele muda então aí que nós chamamos de mordentes, que é essa parte aí, ó, onde vai ser instalado um outro componente ali, um outro acessório. Então essa parte aí chamamos de mordentes.
E aí, feito a limpeza, já tirou uma medida, o resto é a mesma coisa. Utiliza ali o Lock Prep. É uma gotinha praticamente, viu, pessoal? Fez ali, rodou um pouquinho, vai do lado do compressor, coloca lá a quantidade, aí você roda a peça para poder aderir em toda a superfície. E é só partir para a utilização então do alicate Locring. É um serviço muito rápido e muito prático, tá? O mesmo sistema, feito aí na tubulação, provavelmente de descarga, né? Até pelo diâmetro da tubulação, sugere-se que esse aí é um tubo de descarga. O procedimento é exatamente o mesmo. Veja que a união anterior ele colocou uma união de alumínio, né? E aí ele está colocando uma união de latão. Então você tem alumínio, 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 latão e latão, latão, né? E aí ele vai colocar a válvula de serviço que chamamos de válvula Schrader, né? A mesma coisa, ele tem um lado alumínio e o outro lado latão. Ele vai utilizar o lado alumínio para o compressor e o lado latão para o tubo de serviço. E é aí que ele vai fazer, através desse tubo, que ele vai fazer o processo de vácuo, né? Pressurização e o processo que nós já conhecemos. Bem, feito isso, ele utiliza um cilindro pequeno, ó. Esse aí provavelmente é menor do que 1 kg. Ele vai pressurizar ali o sistema com nitrogênio para fazer o teste de estanqueidade. E olha que interessante, ó. Muita gente aí gosta de utilizar aí o detector de vazamento eletrônico, né? E nós estamos vendo aí um profissional de outro país utilizando o padrão aí que é o sabão. Logicamente, né? Um pouquinho aí uma forma um pouco diferente ali com o spray, mas nada mais é que uma mistura de água e sabão ou água e detergente, tá? E eu reforço que, para mim, profissionalmente falando, é o melhor método de vazamento disparado. E aí ele verifica, né, se de repente você erra ali na questão da curvatura do tubo, pode sim vazar. É muito difícil, mas não é impossível, tá, pessoal? Pode sim vir dar vazamento esse sistema. Você tem que deixar sempre a tubulação o mais reto possível, ok? E aí ele começa então fazendo o processo de vácuo, né? Ele utiliza ali um vacuômetro analógico e deixa ali num tempo mínimo ali de 30 minutos, tá? Lembrando que se você tiver um vacuômetro digital, pode ser que esse tempo seja maior ou seja menor, tá? Mas ele requer ali pelo menos um vácuo ali próximo de 30 minutos ou superior a 30 minutos, tá? E aí ele vai trabalhando ali com seu vacuômetro analógico até que esse valor de vácuo seja alcançado. Para nós aqui, padrão de 500 micron. Feito isso, ele faz ali alguns ajustes na sua ferramenta, que já é na verdade um sisteminha, né? Um set ali de uma bomba de vácuo junto com seu conjunto manifold mais o vacuômetro analógico. Ele verificou ali a quantidade de fluido pela etiqueta e aí ele vai fazer exatamente a carga de fluido R600A, considerando a quantidade indicada pela etiqueta do equipamento, tá? Principalmente refrigeradores, você precisa dar carga por massa, tá? E aí ele utiliza então uma válvula 3 vias para poder fazer ali a liberação do fluido refrigerante para o sistema de refrigeração. E aí ele diz aí quando faltar mais ou menos 15 gramas, né, você fecha, porque você tem uma quantidade na mangueira que vai ser colocada aí para dentro, né, para você também não desperdiçar o que está na mangueira, tá? Então a carga ela pode até ter um pouquinho de variação, mas a variação é mínima comparado com
o que está na etiqueta com aquilo que você colocou no sistema. E ele colocou 60 gramas de fluido refrigerante. Então ele fechou ali o cilindro e aí colocou o restante que está ali na mangueira para dentro do sistema. Bem, feito isso, ele tira ali o acesso que ele estava colocando um sistema de vácuo pela linha de alta, né? E aí ele abre então o circuito ali, o sistema, aliás, para ele poder colocar toda a carga que passou pelo manifold. Com isso, esse acesso aí ele vai fechar e vai colocar o lock prep justamente para poder lacrar ali, né, a tampa, para ninguém ter acesso ou retirar e de repente fazer alguma atividade que não é recomendada. Da mesma forma ele vai fazer no tubo de serviço. Uma vez feita a carga de fluido por massa, utilizando uma balança eletrônica, você não precisa praticamente se preocupar com a pressão de trabalho, tá? Porque foi feito o sistema de carga de fluido de acordo com o orientado pelo fabricante. E ele coloca ali a bandeja de dreno, né, na cabeça do compressor. Ele vai fazer ali um teste de isolação, né, utilizando ali um megômetro para verificar aí as condições de isolação do compressor, que teoricamente compressor novo isso já é feito na fábrica, né? Mas como ele é um fabricante, então ele faz isso para poder assegurar que realmente não tem nenhum problema de fuga de corrente ou alguma coisa do tipo aí que venha dar choque, né, no gabinete refrigerado. Bem, uma vez feito todo o sistema aí, né, a carga, o vácuo, todos os testes, ele faz aí algumas leituras de temperatura. Veja que a mão aí para verificar a temperatura é padrão. Ele coloca um termômetro aí na entrada do condensador para verificar a temperatura. Está feita aí a troca do compressor utilizando um R600A. Curtiu? Deixe seu like, seu joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.